20. Vão todos? Lemos o capítulo? Fica mais fácil, né? Então, a gente tem visto nesses últimos meses, né, vários casos de desencarnação, né? A gente teve a desencarnação de Dimas, que era um espírita, era uma pessoa muito praticante dentro da mediunidade, ajudando ao próximo. A gente teve todo o mecanismo da desencarnação dele e a ajuda do plano espiritual em relação a ele. E mesmo assim, apesar de toda a ajuda que ele teve, ele tinha um grande apego em relação à família e uma dificuldade muito grande dos familiares em aceitarem o desencarne dele. Com isso, apesar de todo o conhecimento dele, ele foi, né, para a casa de Fabiano ainda em condições não ideais, né, que a gente diria como ideais. Depois a gente teve a história de Fábio, que realmente é um exemplo, né, máximo de uma pessoa que, além de ser um espírita, cumpridor de seus deveres, tinha uma família muito compreensiva. Realmente ele deixou uma companheira que ia continuar fazendo aquilo que ele já estava plantando na terra, e a gente vê quão foi mais fácil o desencarne desse irmão. E agora a gente vai falar de Cavalcante, né, que é uma outra personalidade, mas como todos, ele tem a característica de ser um homem de extrema fé, né, um homem de muito boa índole, um homem muito sério, que trabalhou muito em prol do próximo. Aqui não é descrito como médium, inclusive, ele era um católico fervoroso, e as consequências dessa religião e das condições mentais desse irmão no momento do desencarne, né? Então a gente está aqui, inicialmente, chegando juntamente com Jerônimo, com André Luiz, com o Padre Hipólito e a enfermeira Luciana, encontrando o nosso irmão Cavalcante, acompanhado sempre, como todos sempre tem um companheiro espiritual, que é o Bonifácio, e o local. Ele está internado numa enfermaria gratuita, ou seja, os outros estavam na casa deles. Esse desencarne já é dentro de uma enfermaria pública, não é nem um quarto com 2 pessoas, é uma enfermaria com várias pessoas. Uma movimentação muito grande, onde existem tanto muitos espíritos encarnados como desencarnados no local. A maioria dos leitos era ocupada, mostrava doentes e entidades espirituais que rodeavam essas pessoas, tanto em atitude defensiva, como também como perseguição, né? Então o ambiente não era um ambiente adequado para um espírito que já estivesse atormentado, né? E ele aparentemente não tinha parentes, porque ele estava desacompanhado da sua família. O quadro clínico dele foi que ele demorou muito, talvez por não estar se cuidando direito, ficou em casa com uma dor abdominal. Na verdade era um quadro de uma apendicite. Essa apendicite supurou, então ele já entrou no hospital, um quadro bastante avançado, com a supuração, com a perfuração do apêndice, e ele fez o que a gente chama de uma peritonite, uma infecção na parte abdominal que levou a uma infecção generalizada, que é a septicemia. Então ele está em estado bem grave. Hoje a gente internaria um paciente na UTI, pelo menos, né? Mas as condições do hospital na época eram essas. Ele não conseguia se alimentar, então ele não conseguia repor aquilo que ele estava perdendo. E o principal, ele tinha condições psíquicas bastante comprometidas, porque ele estava totalmente arraigado ao seu corpo físico. E aquilo que a gente sente o tempo todo dentro do pensamento dementado dele, do pensamento repetitivo, era o medo da morte, né? O pavor de morrer. E aqui a gente tem a descrição de como se encontrava a parte física dele. A gente vê aqui, né, tem um desenhinho do que seria o nosso intestino. A gente tem a parte do cólon que sobe, que é o cólon ascendente. A gente tem o transverso, o cólon descendente. O cerco, ele sai do intestino delgado, que a gente vai ver melhor numa outra figura. E essa pequena coisinha aqui é o tal do apêndice, que ninguém devia nascer com ela porque ele não serve para nada, a não ser de operar. A vesícula e o apêndice, a vesícula ainda teria funções dentro da digestão, mas o apêndice é um apêndice.
futuramente ninguém vai ter mais apêndice, porque é um órgão que só funciona mesmo. Geralmente as fezes entopem o apêndice, porque ele é muito pequenininho, criam uma infecção e vira apendicite. Então o intestino estava todo comprometido. Por quê? Infecção. Então tinha trilhões de bacilos, né? Que é a infecção da própria flora intestinal, acompanhada pela queda de imunidade, produzindo alteração de todo o aparelho intestinal dele. Normalmente a gente tem essas vilosidades aqui, né? Que levam as fezes até o reto para serem eliminadas. Com esse tipo de infecção, você começa a ter ela fica lisa, fica totalmente liso, né? E aí, ou você não consegue evacuar, ou você tem diarreia nesse tipo de quadro, né? Em alguns casos, estava tão friável esse tecido, porque é um tecido muito fino, é o tecido da mucosa da boca. Imagine que é o mesmo tecido fino, que ele abre e sangra, né? Então, de quando em quando, ele ainda tinha sangramentos intestinais, ficando anêmico, né? E aqui a gente pode ver, então, que o nosso sistema digestório vai desde a cavidade bucal, a boca, até a região do reto. E que a gente tem aqui do lado direito o fígado, né? A gente tem a vesícula biliar logo embaixo dele, que é louca também para dar colicistite, cálculo, tem que operar, porque senão dá pancreatite, ó, o pâncreas aqui perto. O colo, né? O intestino delgado e o reto. E a gente via que o pâncreas também não tolerava mais toda essa infestação microbiana. Tinha também as glândulas gástricas do estômago também já não funcionavam mais. E vejam que interessante, tudo isso estava sendo... O que estava deflagrando o processo era essa ausência de controle psíquico dele. Então, a infecção se alastrando mediante essa questão psíquica mal resolvida, né? Não vamos dizer que tudo é causado por isso, mas uma boa parte dessa situação era mantida por causa dos pensamentos que ele tinha em relação ao medo da morte e a aceitação de que deveria desencarnar, né? Então ele começou a não conseguir mais comer, né? O estômago não funcionava mais, começou a ter vômitos, né? E cada vez mais ele estava entrando num quadro, né, de falência de múltiplos órgãos, que é o que a gente chama. Então, a gente tem essa frase interessante, que reconheci, entretanto, ali, naquele agonizante que teimava em viver, isso André Luiz falando, de qualquer modo no corpo físico, independente dele estar nas condições que ele se encontrava, né? O gigantesco poder da mente. Então, veja o quanto a mente influencia no estado do paciente, que, em admirável decreto da vontade, estabelecia todo o domínio possível dos órgãos, centros vitais em decadência franca. Apesar de tudo, a mente ainda comandando os órgãos. É difícil compreender isso, né? Mas como nós temos estudado, a mente tem a capacidade de transformação completa. E ele realmente necessitava, era o momento do desencarne, ele deveria estar aceitando essa situação e deixar que a situação fosse menos dolorosa, mas ele não compreendia assim. E, apesar de tudo, Jerônimo, chegou um momento que ele falou, olha, nós temos que observá-lo por alguns dias, foram 4 dias observando, não dá mais para a gente mantê-lo nesse estado. A gente tem que começar a realizar, né, a desatar esses laços que prendem o espírito de Cavalcante ao seu corpo físico. E, olha só, né? Aí o paciente, intuitivamente, deve ter escutado Jerônimo falar. O que ele falou? Preciso de um padre, está se aproximando a hora da minha morte, né? Então veja que interessante, deve ter sentido, tipo, estão me desatando, eu estou piorando, estou precisando do quê? Da extrema-unção, eu preciso de uma orientação. Mas na verdade ele não pensava na extrema-unção, né? Ele pensava talvez numa palavra, talvez num acolhimento, talvez de uma prece. E aí nós temos a presença do nosso capelão. E tivemos, além do capelão, também a presença de uma freira mais para frente, né? E aí o que a gente ouve, né, do nosso paciente, né, do Cavalcante? Padre, sei que morro, sei que estou no fim. Aí o padre responde, entregue-se a Deus, meu filho. Só Ele pode saber em definitivo o que surgirá.
Quem sabe se ainda tem longos anos pela frente. Né? Mas ele não pensava assim, né? Porque às vezes você fala de coração, não, pode ser que você melhore, e você pensa assim, a gente vai ver realmente que ele sabia que ele estava morrendo e estava até irritado porque estava demorando para a coisa se resolver, né? E aí ele foi bem apressado, tentou não falar muito, e o nosso paciente falando, tenho muito, muito medo de morrer, né? Tadinho. E aí, gente, quem tem medo de morrer aqui? Ou melhor, quem aqui não tem medo de morrer? Acho melhor, se alguém... Ah, não tem? Ótimo. Tem uma pessoa de mãozinha levantada. Eu gostaria que essas pessoas falassem para nós porque não tem medo de morrer. Porque eu sei o que é ter medo. Né? Sei, né? Então, vamos lá. Temos alguns amigos que podem falar para a gente. Me expliquem para nós o porquê vocês não têm medo de morrer. Ah, eu já sei para onde eu vou, eu estou tranquila. Tem certeza? Sim. Desculpa, isso é outra pergunta. Para onde você vai? Umbral. Qual tipo de umbral? Leve, moderado ou intenso ou trevas? Você tem certeza que você não vai para treva? Nem para o umbral mais pesado. Numa boa? Sim. Tá. Doutora, Já sabe para onde vai. Veja, isso é excelente resposta. Porque a grande maioria de nós não sabe, não espíritas, a grande maioria de nós que não espíritas não sabe para onde vai. Eu já fui várias vezes fazer resgate em vários tipos de umbral. Então eu já passei várias vezes em vários. Veja a vantagem de você ter este conhecimento. Porque Cavalcante não tinha. Ele não sabia para onde ele ia. Talvez para o céu e pelo inferno. Porque foi isso que ele aprendeu. E a gente sabe que o céu é um lugar bacana e que o inferno é um lugar né, ruinzinho. Então, veja, quem não acredita ou não tem o conhecimento para onde vai, tem medo. Ok? Perfeito. Vamos lá, Maicon. veja bem, medo de morrer eu não tenho. Porque todos nós sabemos que não somos da Terra. Nós estamos na Terra para mais uma experiência. Terminou, vamos voltar para onde? Para aquilo que nós plantamos. Então, a vida simplesmente continua. Eu vou continuar fazendo o quê? Aquilo que eu estou fazendo aqui, trabalhando. Porque como Cristo disse, meu pai não cessa de trabalhar. Eu iria ficar tocando flauta, deitado numa rede, continuar trabalhando. Mais uma vez, a gente está falando do quê? Do conhecimento e da certeza de que existe o quê? Uma outra vida, que a gente vai justamente fazer aqui e vai estar fazendo o mesmo lá, que somos os mesmos que somos aqui, né? Ou seja, existe um conhecimento e uma aceitação e uma compreensão da situação do desencarne. É verdade. Doutora, é de estranhar que ali tem muitos membros do clero também querendo ajudar o cidadão a falecer, né? Entendeu? Não, veja bem, ele estava no momento que todos sabiam que ele ia desencarnar. E segundo antigamente, né, hoje eu acho que a coisa talvez esteja diferente, mas como é que se fazia? Já fez tudo que tinha que fazer aqui. Foi um bom católico. Deu nas contribuições dele. O que ele está reclamando? Vai logo, meu filho. Você vai para o céu. Talvez no pensamento do capelão, ele fosse muito simplista. O que demora tanto? Bom, mas existe um fator. Se nós conhecermos realmente o Espiritismo, como ele explica o mundo espiritual, não há razão para nós morrer de medo. Entendeu? Não há razão. Perfeito, mas se eu não conheço o Espiritismo, olha a minha complicação, que é o caso de muitos católicos e que é o caso do Cavalcante, um homem boníssimo, tanto que ele está aqui super acolhido, né? Mas que, bom, quer falar? Então, essa é a questão. Você é repetitivo, o negócio que eu sempre falo. Medo de morrer, nenhum de nós tem. Nós temos medo da morte, é diferente. A morte é uma outra questão. Morrer é morrer, fechou os olhos e foi embora. Agora, como fecharei os olhos? Essa é a morte.
Agora, o fato de para onde eu vou, eu só não quero ir para o planeta primitivo, mas eu não sei se dá para escapar muito disso. Daí a importância de nós irmos nos preparando enquanto estamos transitando na Terra, né? Pois é, Betinha, nós temos falado muito sobre isso, né, no livro Mensageiros, inclusive, né, e a gente está falando na rádio, né, todos esses médiums, oradores, doutrinadores, que foram encaminhados diretamente, né, Betinha, do Ministério da Comunicação e que falharam e que estão voltando. Então, ou seja, concordando que a gente já sabe para onde a gente vai, porque a gente já foi, já esteve, já fez o estágio lá com o Ministério, né? A gente ainda continua com temor do quê? E é isso que a gente vai ver aqui. Muitas vezes, das coisas que deixamos de fazer, daquilo que vão falar da gente. Aí, conversando sobre o assunto, olha o que a minha amiguinha Thalita mandou. A gente pensa nisso como espírito, olha lá. Amiga, quando eu morrer, você morre comigo, porque assim eu não quero chegar lá sozinha, eu tenho vergonha. Todo mundo tem vergonha assim. Todo mundo tem. Muitas vezes, né, a gente até já conversou sobre isso, e a gente teve uma palestra aqui terça-feira falando disso. A gente nem pensa nas coisas erradas que a gente faz, nem reflete sobre elas, porque quem vai ouvir não vai ser só o meu mentor, né? Os espíritos ouvem pensamento. Então eles vão pegar meu ponto fraco. Imagina na hora lá que eu vou ter que, né? Foi completista? Nunca. Fui parcialmente completista? Talvez. Fez alguma coisinha? Ótimo. Né? Então, tem essa questão da autoculpa que nos persegue não somente por esta reencarnação, mas por outras reencarnações que nós estivemos e não fizemos exatamente aquilo que tínhamos que fazer. Né? E tem essa questão também do medo do planeta primitivo. Será que a gente tem que ter tanto medo desse planeta, gente? Porque é um outro... Veja, ele é um planeta como a Terra foi, e se a gente tiver que ir para lá, porque a nossa sintonia é essa, eu vou continuar aqui porque é aquilo que eu tenho que fazer certo, não porque eu tenho medo. O medo, ele é um hábito negativo e que não vai trazer nada melhor pra gente. É melhor não fazer do que fazer porque tem medo, porque aí é barganha. Eu estou fazendo para não ir pro planeta. E eu vejo muito isso, por exemplo, nas salas de desenvolvimento mediúnico, não sei vocês, que se comenta sobre essa transição planetária. E os espíritos falam, estou nem aí. Que transite, que transicione, eu vou para o outro, não estou nem aí. E na verdade muitos não estão mesmo, porque eles não compreendem, porque eles não aceitam, porque eles querem se comportar daquela maneira. Então, para nós, essa questão é uma questão bastante importante de reflexão. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, nós vamos continuar falando. Só aproveitando esse primeiro que a Thalita nos trouxe, só para a gente parar um pouco essa história do medo de morrer, pelo seguinte, do medo da morte, pelo seguinte: nós só precisamos na vida ter duas preocupações: se estamos com saúde ou se estamos sem saúde. Se estivermos com saúde, não temos com o que nos preocupar. Se estivermos doentes, nós só teremos duas preocupações: se vamos viver ou se vamos morrer. Se formos viver, não temos com o que nos preocupar. Se formos morrer, nós teremos só duas preocupações: se vamos para o céu ou se vamos para o inferno. Se formos para o céu, nós não temos com o que nos preocupar. Se nós formos para o inferno, nós vamos estar tão ocupados cumprimentando os nossos amigos que a gente nem vai lembrar que está lá. Top! Palavras da Dona Magali. Nós, após o desencarne, né, ela comentou isso na terça-feira com o grupo dela. Encontraremos várias mães, vários pais, vários filhos, vários amigos, seja onde a gente for. Pelo menos tem esse consolo. Só um comentário. No livro dos Espíritos, a missão do Espírito é evoluir sempre, né? Eu posso ter entendido errado, mas em algum momento fala que dificilmente um espírito, pelo menos, todos aqui já fizeram alguma coisa de bom, ou já evoluíram em algum momento. Que sim. Né? Evoluímos já em algum momento. Então, dificilmente voltaríamos ao mundo primitivo. É isso? Esse é o entendimento certo? Não. Não, acredito que não nesse sentido. Volta. Por quê? O planeta não será mais primitivo. O planeta não será mais expiação e prova. Nós não poderemos mais ficar num planeta que é de transição ou regeneração.
Do ponto de vista espiritual, nós não estamos em sintonia mais com o planeta. Nós iremos para outro planeta. Não sei se para o primitivo ou para outro de expiação. Você está correto. Posso não ir para o primitivo, mas é isso que tem sido dito. Que nós seremos os inteligentes, os deuses astronautas. Nós vamos lá para quê? Para ajudar quem precisa elevar. Então, na verdade, nós somos muito adiantados do ponto de vista técnico, mas moralmente não. E se a gente não tiver a sintonia da regeneração, a gente não vai ficar aqui não. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem que é muito interessante, nos Eixos de Esperança, que fala assim: vós que me ouvis sois muito melhores do que eres há 100 anos. Vocês estão aceitando as ideias de liberdade que antes os vossos cérebros orgulhosos não aceitavam. Então, o que acontece é essa, eu acho super... Outro dia eu lembrei de uma história aqui, não vou contar do elevador, porque essa eu contei, que me deu a sensação de morrer eu preso no elevador na sexta-feira de carnaval. Então, não adianta querer dar uma de gostoso, porque na hora do vamos ver, a consciência doeu. Então você volta, nem pensei nos filhos, só pensei na sua xará. Puxa, eu podia ter sido um pouco mais delicado, porque ele deu 2 caídas. A dona Silvia. Mas essa questão aí, é perigoso a gente ter um pensamento pessimista. Mas eu ouvi em 2001, sujeito muito simples, daqueles que passeava cachorro na rua, e ele virou para mim e ele começou a falar com uma mediunidade bem desenvolvida da transição planetária, que a gente ouvia as coisas aqui no Carvalho, ele falando como que era Krypton, ele contando como que era o planeta Chupão, que ele ia para lá, que ele voltava, como é que era o trabalho dele. E eu precisava vender um certo apartamento e não conseguia. E ele virou e falou assim: olha, eu estou sem comida. Você não podia fazer um almoço para mim e eu vou lá limpar o seu apartamento? E foi feito, ele foi lá, limpou o apartamento, almoçou, disse até logo, no dia seguinte o apartamento foi vendido. Então o que acontece? A gente não sabe se a ciência ou a inteligência ela vai até um certo ponto. O resto é aspecto moral. Então, a gente não sabe esse conjunto que a gente carrega. Cada um com a sua missão, o que você falou. De repente a gente vai para Krypton. Para Krypton não, viu, Flávio? Você fica me atrapalhando. A gente da Krypton, para Krypton ia ser terrível, porque já não, inclusive porque já desapareceu. Então, tá. Bom, então aqui a gente trouxe algumas das coisas sobre o medo da morte, né? Que é justamente o medo do sofrimento. A gente, como espírita, tem essa lembrança de ter passado em umbral e de que pode sofrer lá as consequências dos nossos próprios atos, né? O próprio instinto de sobrevivência faz isso como uma história genética. O nosso apego ao material, né? Existe também uma falta de aceitação do conceito de família universal. A gente ainda não aceita que a família terrena é só uma família transitória. Que a família é uma família que já existe lá, que existe em outros lugares e que a gente nem sabe onde eles estão, né? O dia que a gente fala, não, estou provisoriamente com a dona Silvia, pois, né, pode ser que volte. Ou não, que é o que a gente falou das missões. Sem dúvida. As filhas, o que são? As filhas são o quê? São companheiras de outra vida. Sim. Além disso, pela psicologia iluminada de Joana de Ângeles, a gente tem a questão do medo da vida, que é o que a gente acabou de falar, que é a consciência culpada. A própria Joana já fala isso. Tipo, será que eu fiz o suficiente? Será que eu não fiz? Será que eu não quero assumir minhas responsabilidades? E o próprio inconsciente relembrando vidas passadas, né? Mas o que foi que realmente está pegando no nosso irmão? Foram as duas coisas que a gente conversou. Um total desconhecimento, né? Ele não tem ideia de continuidade da vida, ideia do que é um plano espiritual, e ele tem essa questão da religião, que estamos espíritas hoje, gente. Não deu tempo. Eu acho que muito poucos de nós viveu na época do Kardec ou estudou Kardec. Porque são 150 e poucos anos, né? Então a gente é a primeira vez que a gente é espírita. Me parece assim, né? Bom, aí eu trouxe algumas coisas do céu e inferno para a gente conversar, mas que a gente acabou já discutindo, né?
aqui, segunda parte, capítulo 1, morte à passagem. A certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Há muita gente que teme a morte em si. Na verdade, é esse momento de transição que causa o temor, é a expectativa do sofrimento na passagem, né? Quem poderá, portanto, nos esclarecer? E aí o nosso Kardec responde: quem vai esclarecer é o Espiritismo. O Espiritismo é o traço de união entre as duas, a vida material e a vida espiritual. E só ele pode dizer-nos como se opera essa transição, quer pelas noções mais positivas da natureza da alma, quer pela descrição dos que deixaram este mundo. A gente tem essas, né? A gente tem até os espíritos falando como foi. Esse livro maravilhoso, toda a coleção do Léo Luiz falando sobre a questão da vida no plano espiritual, né? Esse conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo, que é a chave desse e de outros fenômenos, né? A gente está estudando a fisiologia da morte, a gente tem livros hoje, né, falando sobre isso. A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte, a alma sofre. Está na razão direta do quanto eu tenho pontos, do quanto eu tenho laços conectados ao meu corpo e ao meu perispírito. Ou seja, Cavalcante estava tão ligado, né, que o sofrimento dele estava assim, absurdo, né, por muita ligação. E não por ser um homem bom, mas por desconhecer o que aconteceu com ele, né? A causa principal da maior ou menor facilidade do desprendimento é sempre o estado moral da alma. Por isso que a gente tem esse grupo do lado dele, porque ele era um homem muito bom. E ele não merecia ficar no plano desencarnado totalmente sem saber o que aconteceu com ele. Porque se ele desencarnar na situação que ele está, ele vai ficar perambulando por aí. Só que ele não merece isso, né? Ele é um homem muito bom, então eles têm que ter um tempo para preparar esse espírito para que o desencarne dele seja o mais leve possível para quando ele fique no plano espiritual, né? E a lentidão e a dificuldade do desprendimento vai estar na razão direta do grau de pureza e de desmaterialização da alma, ou seja, quanto mais pura e menos material é o indivíduo, menos apegado ao material, mais fácil será o desprendimento. Para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências. Então aqui, gente, vai vir aquilo que a gente como espírita tem que fazer, que a gente repete. Como eu faço, como a Betinha falou, me preparar para desencarnar melhor, né? O que eu posso fazer para estar mais preparado, os meus laços não estarem tão conectados? Pode ser que aconteça amanhã, né? E a gente tem que refletir. O que a gente tem que fazer? Vamos reprimir o quê? As más tendências. É o quê? A reforma íntima, né? Vamos dominar as paixões, né? Preciso se faz que eu abdique de tudo que é vantagem imediata em prol do futuro, né? Visto como para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações, preferindo a vida terrena. E com isso compreender a nossa situação. Eu estou abrindo mão, não porque eu sou um santo, né? Eu estou abrindo mão porque eu sei que isso é só um momento transitório, como o Mário falou. É um cisco diante de tantas vidas e tantas reencarnações em que reincidentemente fazemos as mesmas coisas. Enquanto focarmos no material e não focarmos na vida futura, né, nós não vamos conseguir desencarnar de uma forma mais tranquila. Então, essa desinformação aqui a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 8. A existência terrestre é transitória e passageira. É uma espécie de morte, se comparada ao esplendor da vida da atividade espiritual. Ou seja, para o espírito vir para a Terra é um tipo de morte, porque ele para, né, ele passa a deixar de viver no mundo espiritual e vir para o mundo terreno, principalmente dentro de um planeta de expiação e prova. O corpo não passa de uma vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual ele sente-se feliz ao libertar-se. E mais um capítulo da Gênese. Durante a desencarnação, morte do corpo físico, o perispírito se desprende molécula a molécula, conforme se unira na reencarnação, e ao espírito é restituída a liberdade.
Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. Esta é que determina a partida do espírito. Ou seja, primeiro existe a morte para que o espírito parta. Não é o espírito que parte e assim causa a morte. Porque o espírito fica lá, todo mundo sabe, né? Muitos só são desligados, às vezes, alguns dias depois, à medida que ele tenha condições de compreender, né? Nós já vimos nos casos anteriores, da ligação que o espírito tem com o corpo mesmo depois do desencarne. Ou alguns anos, né? Ou o suicídio. E aí no caso do suicídio, anos, né? O suicídio indireto, né? E aí temos várias suposições. Doutora, e no caso de DPM? Pois não? DPM. VPM. Caso de TPM. O que é VPM? EQM? DPM. Vida pós-morte. Experiência quase morte? Vida pós-morte. O que é VPM? O senhor me explica que eu... Vida pós-morte. O que tem? Tem uma vez que eu conversei até com o Flávio aqui, estava aí, é que eu estive do outro lado. Não tive permissão. É experiência quase morte. Existem duas coisas diferentes. O senhor pode ter, quase ter desencarnado, então o senhor não morreu. Não existe, né? Experiência quase morte. Isso é coisa que puseram esse nome. Na verdade, o senhor teve um desprendimento, o senhor foi lá para o outro lado e voltou. O senhor não desencarnou. Sim. Porque a gente não existe assim, eu quase desencarnei. Isso é coisa que puseram esse nome, né? Mas na verdade é porque o senhor é uma alma viva que pode contar essa história sem estar desencarnada. Olha, eu estive lá, eu conversei com o pessoal, eles falaram que eu era para fazer isso, para fazer aquilo, que era para eu voltar, né? É isso? E a pergunta que o Flávio fez é porque eu falei, olha, é uma coisa maravilhosa você ir lá. Aí o Flávio me perguntou, e por que você não ficou? Porque eu acho que eu tinha que pagar mais alguma coisa aqui, né? Então eu tive que voltar. Porque eu não tive permissão de ficar lá. A gente tem essa permissão? Na verdade, eu acho que são experiências que podem mudar a trajetória do indivíduo. Todos nós, todos os pacientes que são comatosos, todos os pacientes que ficam muito tempo sedados, têm essa experiência quase morte, só que eles não lembram. A diferença, talvez, é que o senhor foi permitido, e para essas pessoas que lembram disso, tem a recordação. Quando dormimos, nós todos os dias passamos pela experiência quase morte. Todo dia. A gente só não lembra que esteve no plano espiritual. Inclusive, já foi nos dito que enlouqueceríamos, porque temos duas vidas, na verdade. Nem sabemos o que fazemos direito. A gente pode até, né? Hoje eu tenho uma palestra. Hoje eu tenho que ajudar na câmara de transição, hoje eu tenho que ir no Umbral resgatar. A gente talvez tenha uma vida extremamente ativa no plano espiritual, mas se a gente recordar tudo isso, a gente enlouqueceria. Mas tem umas questões que são interessantes, né? O livro da doutora fala dele ter aquela parte científica, e depois a doutora Marlene fez todo um trabalho, né? Agora a irmã Marlene, de compilação de tudo aquilo, né, que saiu na obra do André Luiz sobre essa questão da desencarnação. Agora, você pega uma pessoa que não é espírita e que o cara vai e contou a mesma coisa que o senhor está contando. Os diálogos, ele lembra dos diálogos do meu sócio, teve essa experiência, ele conta para todo mundo, evangélico, e ele conta como é que foi, que ele entrou no túnel, que ele teve uma conversa e que chegaram para ele e disseram, é o seguinte, você tem duas opções. Ou você vai se desencarnar agora, você vai reencarnar rápido, eu não posso contar tudo porque é coisa íntima dele. Mas olha, eu não quero essa opção. E mas aí, será que isso é uma realidade ou isso é uma interpretação do espírito? Não, eu acredito porque ele não tem capacidade para inventar mas um negócio. eu não acho que ele inventou. Porque veja, a gente não volta, a gente não... é o avião que sobe, a gente sobe. Mas na hora que ele aterriza, nós temos essa experiência como médicos. Nem sempre aquilo que a gente interpreta, até no trabalho de desenvolvimento, é o que realmente aconteceu. Existem questões que mexem na casa mental, não estou aqui para discutir isso, porque eu acho muito complexo e eu acho que a medicina não explica isso. Tá? Existem questões íntimas nossas que estão envolvidas nisso, de encarnações pregressas,
Existem coisas que nós acreditamos, existem fantasias que não são fantasias, mas estou fazendo tipo, formas, pensamentos. Eu acho que existem tantas influenciações que a gente pode até ser verdade, você está me falando, mas, de qualquer maneira, é a interpretação do espírito. Sim, mas teve uma série de transformações. E uma coisa que é interessante você ver, e vai bater com aqueles 14 sintomas que estão no começo do livro. A doutora fala, ninguém vai ter os 14 negócios, mas aquilo que ele narra bate com aqueles sintomas que estão lá. Né? E o que foi interessante foi o seguinte, ele fez todo um trabalho quando ele voltou, porque de fazer as pazes com um monte de gente que ele brigou. E ele passou 2 meses no hospital, que estava vazando aquele líquor da coluna. E quando ele vai, e aí teve que fazer uma crânio, teve que tirar o líquido e tal. E na hora que ele vai sair, opa, você está com um problema sério aqui no rim, teve que tirar o rim, mas ele mudou um monte de coisa na vida dele. Não, mas então, em todas as histórias que a gente lê, o grande propósito da experiência quase-morte é a transformação, é chamar a atenção do indivíduo que existe o plano espiritual. Talvez ele nunca tenha pensado nisso. Né? Não estava na fé. Talvez para refletir sobre as atitudes que a pessoa teve diante da vida. Porque nós todos também vamos ver, e até o Cavalcante, todo mundo no momento desencarna e vê a vida passar todinha. Então, aquele filme que passa na RQM. E você se arrepende de muitas coisas. E aí o que eles vão te falar? Ué, acerta a tua conta, né? E não existe, assim, eu acho que tudo bem, possa existir escolha, mas existe uma determinação que não realmente, assim, vamos fazer o que é melhor para você, né? Vamos decidir isso, você vai, vamos fazer diferente, vamos refletir e vamos começar uma vida diferente. Acredito que sim, que essa seja a grande vantagem dessa experiência. Com certeza. Né? Acredito que o senhor tenha também tido essa sensação de transformação. Transformação bem radical. Doutora, por gentileza, quando nós desencarnamos, como que nós apresentamos no mundo espiritual? É com a mesma roupa? Como é que é? Porque o perispírito tem... Está no livro da doutora. Com boné e tudo, você vai ver. Esse bonézinho aí. Esse bonézinho, para todo mundo te reconhecer. Eu acho assim, a gente... Bom, é fora do assunto, mas faz parte. Vamos fazer valer o assunto. Como eles se apresentavam, os 2 espíritos que nós conversamos aqui anteriormente, o Dimas e o Fábio? Como eles estavam? Não, eu sabia que eles estavam em coma, né? Não, sim, mas eles estavam exatamente do mesmo jeito como eles desencarnaram. Houve uma criação através do ectoplasma, onde houve a desintegração dos órgãos e foi reconstituído o perispírito aos moldes do corpo físico, exceto porque a alimentação, ele não vai fazer alimentação bioral, ele vai ter que aumentar a alimentação inalatória, né? Geralmente se respira, é o oxigênio que é o alimento do espírito. Geralmente os órgãos sexuais também, né? A parte genésica, a parte intestinal, ela fica um pouco, a gente não tem exatamente, mas é muito parecido com o que a gente tem hoje. E a gente sabe que quanto mais evoluído é o espírito, mais luz ele é. Bom, mas eu, na realidade, ainda tenho que entender esse problema. Porque as mortes acontecem de todo jeito. Você morre afogado, cai do avião, morre queimado, entendeu? Então, é uma coisa que é um fator que acho que é caso a caso. Bom, inclusive o que morre queimado, se ele tiver condições espirituais adequadas, ele ter sido uma pessoa correta, fazendo as coisas que tiver a fazer, ser um espírita consciente da situação dele, acredito que ele possa, no desencarne, não ter o corpo queimado. Bom, aí depende das condições psíquicas do mérito, né? Não, psíquicas do indivíduo.
entendeu? É a condição mental. É mental. Mental. É a mental os cristãos na arena. Eles nem sentiam a queimadura. Eles eram tirados dos corpos antes que o fogo queimasse. Olha só a benevolência e vamos dizer, a capacidade que esses eram espíritos de alta hierarquia. Bom, para qualquer tipo de morte sempre tem um processo que possa esclarecer do outro lado para o espírito, não é isso? É isso que eu quero dizer. Por isso que a gente está aqui, estudando como desencarna, para a gente compreender direitinho, para a gente se preparar, né? Bom, eu confesso para você que eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo do jeito que eu vou morrer, não da morte. Mas é que todo mundo tem, não sabe como a gente vai morrer, então a gente fica tremendo aí. Eu acho que a gente tem uma intuição, sim, porque está no plano desencarnatório, no plano reencarnatório. Veja bem, vamos tentar pensar assim, exceto se o senhor cometesse alguma coisa muito diferente do seu plano reencarnatório, o senhor já sabe como vai desencarnar em alguma época da sua vida. Já existe o planejamento, pensando em que não vai haver uma morte repentina ou por um acidente. Já existe isso dentro da gente. Tem as despedidas todas que acontecem. O cara liga e fala com você uma semana antes, tô melhor, vamos nos ver aí. Se alguém sonha com você, aí você já foi. Né? Tem sempre uma sonhadeira lá, tá indo logo. A senhora não está preparada? Olha só, tá afiado se o senhor ver direitinho as aulas que eu dou, é tudo com esse tema. É colônia espiritual, não, é para eu repetir, entendeu? É colônia espiritual, é André Luiz, é gente que vai, é gente que não está entendendo direito as coisas, é gente que tem pensamento repetitivo. Então, assim, a impressão que eu tenho é justamente isso, é para compreender, aceitar e reproduzir isso, e poder ajudar também quem tem dúvida, né? Quer dizer, no caso, ela está melhor do que eu. Tô nada. Bom, aí a gente tem, assim, essa tristeza toda do Cavalcante em relação ao nosso padre, né? A gente vê que ele realmente não foi capaz, nem ao menos, de confortar o Cavalcante, né? E ele tenta se livrar dele, né? Porque o coitado ainda tem uma esperança de reencontrar a ex-mulher, gente. Ele é uma alma tão ingênua, o coitado do Cavalcante, que ele foi casado, a esposa largou ele por uma outra pessoa, e ele ficou com isso na cabeça, porque ele falou, eu sou um padre batina, é que nem a gente fala, a gente é beata de centro, eu falo, não vai ter namorado que aguente, porque a gente acha que a gente tem que se doar mais para as pessoas, mais para a família, e ele se sentia culpado, achando que não deu atenção devida à própria esposa, e que ele só iria melhorar se ele reencontrasse com ela. Então ele pede primeiro para o padre, depois ele pede para a irmã freira, achando que ela era mulher, que ia ajudá-lo. Mas, na verdade, né, o padre nem a freira estão muito interessados em conversar isso com ele. E aí a gente tem aqui no Céu e Inferno uma citação muito importante, que seria a melhor coisa que esse capelão, inclusive nós que fazemos capelania, inclusive nós que vamos ao hospital muitas vezes, né, atender pacientes aqui do nosso grupo e que tem o que a gente chama de paliativo espiritual. Não é só o paliativo físico. O que ele precisava nesse momento era de conforto, era de atenção, era de entendimento. E o que a gente faz lá, além de dar o passe? É fazer uma prece, né? Então, Céu e Inferno falam, pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se a desagregação mais rápida do fluido perispiritual, que une o corpo físico ao corpo perispirítico. Pela evocação conduzida com sabedoria e prudência, com palavras de benevolência e conforto, combate-se o entorpecimento do espírito, ajudando-o a reconhecer-se mais cedo e, se é sofredor, incute-lhe o arrependimento, o único meio de abreviar os seus sofrimentos. Mesmo assim, né, o sacerdote sai,
E aí ele faz aquele comentário básico do colega médico. Morre ou não morre? Porque a gente, né? Quem já foi ao hospital já ouviu isso e vira até anedotário, né? Tô tão cansado desses casos que não terminam. O próprio capelão não tem noção que ele é como se fosse um agente, né? É um agente de Deus na Terra para encaminhar essas criaturas. Qualquer um de nós é, mas um capelão, um padre, e na verdade ele queria que a coisa se resolvesse, ele não estava entendendo, né? Mas por que não vai, né? E aí, houve-se, né, um questionamento aí, que a gente vai abordar bastante depois na nossa próxima palestra, que seria a possibilidade da eutanásia. Como uma atitude salvadora, né? Tipo, vamos colocá-lo para dormir, né? Vamos dar um remédio para ele morrer, né? Para a morte. Só que ninguém vai resolver a situação espiritual dele, ninguém vai resolver os pensamentos, a mente. Esse espírito vai completamente desorientado para o plano espiritual. Olha a situação que a gente se encontra como médico e como um representante da igreja, né? Um representante da fé religiosa do indivíduo, né? E ainda riram-se, né, um com o outro e se despediram. Então eu trago aqui para a gente encerrar, pelo menos hoje, né? Um texto da doutora, que é muito importante, e que fala justamente que a eutanásia é um crime. A Holanda e a Bélgica legalizaram a eutanásia e o estado do Oregon nos Estados Unidos, permitindo desde 1994 o suicídio medicamente assistido. Isso é o que a gente chama de eutanásia. Depois a gente vai ver que existe a eutanásia ativa e a eutanásia passiva, em que o médico ajuda o doente a morrer. Temos até filmes, né? Temos um filme recente de um casal apaixonado, todo mundo acha lindo, não sou mais assim depois que te vi, acho que é uma coisa desse tipo, nem assisti. Coisa mais linda, porque a moça conhece o rapaz tem uma doença desmielinizante, ele vai para a Suíça e faz a eutanásia, todo mundo acha isso lindo, porque ele libertou, modificou a moça. É uma falta realmente de compreensão do que é a vida e os motivos por que uma alma está encarnada. Quem disse que o corpo perfeito é o corpo perfeito? Quem disse? Né? Vivemos o apogeu do materialismo e do hedonismo, né? O corpo é visto como uma coisa que se pode descartar. Não quero mais, não tenho qualidade de vida, vou morrer. Comumente associado, então, pelos materialistas à juventude, aos gozos da liberdade, do movimento e do pleno funcionamento das faculdades mentais. Sabemos que a lesão está no corpo material, não no corpo perispirítico. O indivíduo com AVC numa cama, o indivíduo com Alzheimer, ele tem o corpo mental, o corpo espiritual, perispirítico totalmente ok. Ele não tem lesão. E muitas vezes ele ouve o que a gente está falando, ele sente o que a gente está pensando, ele tem uma atividade e que ainda não é reconhecida pela medicina. É como se o ser humano fosse um boneco que não devesse passar por outros tipos de experiências, né? Como a da decrepitude física e da decrepitude mental, que tem a ver com a nossa falta de aceitação também do envelhecimento. Para o médico espírita, porém, o paradigma é outro. O modelo personalista espírita considera a vida um direito natural e inalienável. Quanto mais estuda os fenômenos da natureza, mais convence-se de que a vida resulta de um primor de planejamento e mais se curva ante o poder do grande programador, que é Deus, a sublime consciência do universo. Com base na fé raciocinada, o médico espírita tem certeza de que a eutanásia é um gesto de insubordinação, de rebeldia da criatura perante o seu Criador, e que no devido tempo responderá por ela, assim como os demais envolvidos. Que Jesus nos livre de semelhante crime em nossa Constituição. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? A eutanásia, mesmo no caso dos animais, também não deveria sacrificar o animal porque não tem mais jeito dele viver,
que ele está muito doente, também entra no negócio da eutanásia. Sim, a gente tem o grupo de veterinária e, na verdade, nós vamos falar um pouco mais sobre o que é eutanásia passiva, o que é eutanásia ativa, o que é você aliviar o sofrimento. Nós temos até uma carta que foi escrita com todas as determinações daquilo que a gente deve fazer como profissional médico, como profissional conhecedor do espiritismo, como médico espírita, de que a gente está para aliviar o sofrimento, seja do indivíduo, seja de um animal. A gente está para ajudar. E também não estamos, tem uma outra coisa, a gente também não está para manter o indivíduo vivo. Porque existem crimes sendo cometidos em clínicas de veterinária, como também em clínicas de UTI, onde o paciente com muitos anos fica sendo mantido por aparelhos, o corpo já está deteriorado, o espírito já deveria estar desencarnado e as pessoas mantêm essas pessoas vivas, seja pela causa que for. Isso também causa sofrimento ao espírito. Então, tudo isso a gente vai poder comentar um pouquinho melhor na próxima semana. Ok, muito obrigado.